mais, muito boa tarde. O meu nome é Marisa Moreira, eu sou a responsável pedagógica da Encurso e hoje vou estar aqui por breves instantes convosco para fazer a ponte com a oradora desta sessão, que é a doutora Maria Leitão Pereira. Neste momento, o CIADAP é efetivamente, no âmbito da administração pública, um tema bastante quente. Nós temos sido muito solicitados, muito em resultado das alterações que o Decreto-Lei 12 de 2024 veio introduzir ao Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública. Estou em crer que, e aguardo os vossos comentários, estou em crer que, de alguma forma, todos já se estarão a sentir impactados por aquilo que são estas alterações e que, a partir de 1 de janeiro de 2025, é imperativo e é urgente antecipar a compreensão, o entendimento de como se vai proceder aqui à aplicação e a participação de cada um, seja na perspectiva de avaliador, seja na perspectiva de avaliado, como é que se vai processar esta intervenção no âmbito do processo de avaliação de desempenho. E foi precisamente pelo levantar, pelo eclodir aqui de muitas questões relativas a este tema, que em articulação com a nossa formadora e aqui oradora, a doutora Maria Leitão Pereira, que se criou a resposta a esta necessidade, que é transversal à administração pública, de desenvolvermos um primeiro webinar. Porquê é que trouxemos a doutora Maria Leitão Pereira? Por ser uma especialista nesta matéria, é também uma formadora que eu muito acarinho aqui na nossa equipa de formadores da Encurso, porque é alguém que, sendo extremamente competente, usa essa competência no sentido da descomplicação. Ela é pós-graduada em Emprego Público, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi também responsável pelos recursos humanos da Universidade de Aveiro durante cerca de 10 anos, uma década, e atualmente é jurista na Universidade do Minho. É formadora, como disse, em várias instituições e coautora de diversos livros sobre relações laborais e a proteção de dados pessoais, bem como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, manual prático. Muito bem, muito obrigada Marisa, muito obrigada à Encurso por me acolher mais uma vez. A Marisa levou um bocadinho a expectativa aqui dos nossos formandos de hoje, da sessão de hoje. Mas assim, o propósito é, dentro daquilo que é o prazo que nos é dado, que é um prazo curto, transmitir o essencial. O CIADAP trouxe-nos algumas novidades, era suposto chegarmos ao mês de setembro com mais certezas e menos dúvidas. Infelizmente até agora não tivemos muitas indicações, muitos esclarecimentos. Ora, muito bem, vamos falar de CIADAP. Tenho a certeza que em setembro, numa sexta-feira à tarde, entre as 3 e as 5 horas da tarde, não vos apetecia falar de outra coisa. Era mesmo o vosso sonho. Vamos falar de CIADAP numa sexta-feira à tarde. Ora, muito bem, CIADAP está cá, CIADAP veio para ficar e o CIADAP é a nossa realidade, todos nós que somos trabalhadores da administração pública. Eu, neste momento, estou em incidência de interesse público na Universidade do Minho, que tem um regime fundacional, e não estou sujeita ao CIADAP, estou sujeita a outra forma de avaliação que é muito, muito próxima. Daquilo que eu consegui perceber, tenho aqui várias pessoas também da autarquia local e, portanto, vou já esclarecer uma dúvida que me é colocada muitas vezes com vista da administração local. Nesse momento, o decreto regulamentar que adaptou a realidade do CIADAP à realidade das autarquias mantém-se em vigor. Temos é que fazer necessariamente uma leitura atualizada, nova redação. Pronto, assim, por uma pergunta prévia, que eu acredito que é uma pergunta que irá regressar muitas vezes. Do que é que nós vamos falar hoje? Hoje vamos ver uma apresentação global do CIADAP, CIADAP 1, CIADAP 2, CIADAP 3. Vamos explorar as várias fases do CIADAP 3 e vamos ver quem é que pode ou não pode ser avaliado. Temos sempre aquela dúvida. Eu em 2025, vamos estar nesse exercício de futurologia, não é? Eu em 2025 iniciei funções a 1 de abril de 2025. Sou ou não sou avaliado? Vamos também falar do papel do CCA. O CCA agora tem um papel um bocadinho diferente, tem atribuições diferentes, até tem uma composição diferente. Portanto, vamos falar sobre isso
e vamos falar sobre os direitos e os deveres do avaliador, sendo que o avaliador tem mais deveres do que direitos, e dos avaliados, sendo que os avaliados têm também deveres e não apenas direitos. E, finalmente, iremos dedicar a última meia hora da nossa sessão do nosso webinar a tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Tenho a certeza que serão mais do que aquilo que nós vamos ter tempo de ver, mas tentarei ser o mais claro possível dentro daquilo que eu conseguir. Ora, muito bem, no que diz respeito ao CIADAP, como estava a dizer há bocadinho, com certeza ninguém estava com muita vontade de vir falar de CIADAP, não sei, até alguns de vocês estavam aqui a escrever que já tinham vindo e que regressaram. Ora, eu não sei se vieram e regressaram porque não perceberam bem da primeira vez porque eu não fui clara ou porque surgiu-vos novas dúvidas na sequência da sessão anterior. Espero que tenha sido por ter surgido novas dúvidas e não por não terem ficado esclarecidos na primeira. Quando nós falamos da CIADAP, de forma geral, na administração pública, tendemos a ter reações de pessoas que nos dizem eu não gosto nada de CIADAP. Eu tenho que aplicar CIADAP, mas se eu pudesse, nunca aplicava CIADAP. Em bom rigor, ninguém gosta muito do CIADAP, coitadinho. Nem os avaliados, nem os avaliadores, nem os membros da comissão paritária, nem os membros do Conselho Coordenador de Avaliação, nem o dirigente máximo. E para ser mesmo sincera, nem a formadora que dá formação de CIADAP, está bem? Eu também não sou fã da coisa. No entanto, aquilo que nós verificamos é que o CIADAP não é nenhum bicho-papão. O CIADAP é algo que nos assusta e porque nos assusta acabamos por a semelhança daquela menina ali na imagem, acabamos por tapar a cabeça com os cobertores na esperança que aquilo passe. E vamos empurrando com a barriga. E, efetivamente, quanto mais tempo nos recusarmos a aceitar o CIADAP como fazendo parte da nossa vida, pelo bem e pelo mal, pior vai ser. Se nós ganharmos um bocadinho de coragem, destaparmos a cabeça e formos, efetivamente, enfrentar o CIADAP, vamos perceber que ele não é um bicho-papão. Não é um bicho amoroso, com certeza, mas não é um bicho-papão. E se eu conseguir contratualizar os meus objetivos, contratualizar as minhas competências no prazo que está previsto, se eu fizer a monitorização, se eu efetivamente fizer a avaliação de desempenho no início do ano que segue o ciclo avaliativo, em vez de deixarem as coisas arrastar durante muito tempo, provavelmente vou ver que o processo até corre melhor. Se eu olhar para os objetivos com olhos de ver e sem medo e olhar e tentar fixar os objetivos mais claros possíveis, e sem ser demasiado fácil, porque se for demasiado fácil toda a gente vai ter 5, o que eu vou verificar é que depois o processo corre melhor. Não quer dizer que vai correr de forma completamente suave, mas vai correr melhor. Portanto, o bicho-papão não existe. Nós é que o temos na nossa cabeça e recomendo a todos que olhem para o processo com calma, mas com determinação. A nossa lei de CIADAP sofreu um conjunto de alterações em 2024, e eu era, confesso-vos, uma das pessoas que tinha por hábito de dizer não vai haver alteração, é mais um projeto que vai ficar na gaveta. Desta vez saiu o decreto-lei, introduziu grandes alterações no processo avaliativo, introduziu alterações no CIADAP 1, introduziu alterações no CIADAP 2, mudou completamente o CIADAP 2 e introduziu profundas alterações no CIADAP 3. E, portanto, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Onde é que vocês podem procurar informação? Até o início da semana passada podiam procurar no site da DGEP. Nesse momento, o site da DGEP tem as FAQs em processos de revisão e, portanto, já não conseguimos aceder nem à informação que estava lá antes, nem a informação que há de lá estar no futuro. Portanto, neste momento não temos aí grandes FAQs disponíveis. Mas também no site da vossa entidade empregadora, onde constam, com certeza, as cópias das atas do CCA, as cópias dos critérios de ponderação curricular. Portanto, será lá que devem procurar a informação. E quando falamos do sistema de CIADAP, temos que perceber ao certo do que é que estamos a falar. E o CIADAP é, portanto, o Sistema Integrado de Gestão
e avaliação do desempenho na administração pública. Ora, aquele meu amarelo não é uma gralha, não foi uma gralha minha. O sistema do CIADAP é um sistema, de bom rigor, de avaliação de gestão de desempenho, tem muito, muito pouco. Aliás, se o legislador quisesse que fosse um sistema integrado de gestão do desempenho dos serviços, dos dirigentes e dos trabalhadores, provavelmente, em vez de falarmos de CIADAP, estaríamos a falar neste momento de CIGADAP. E não é isso que estamos a falar, porque em bom rigor, ao legislador em 2007 e posteriormente nas várias alterações da lei, nunca lhe interessou fazer uma gestão do desempenho. Sempre interessou ao legislador avaliar, contabilizar, dar uma nota, está bem? E é por isso que falamos em sistema integrado de avaliação e não de gestão e avaliação do desempenho. Ora, desculpa, eu tenho tido alguma tosse que não me está a largar, os incêndios na zona de Aveiro não facilitaram de todo, estamos com um ar muito melhor hoje do que no início da semana, mas portanto volta e meia vou ter que beber porque senão fico aqui toda com a voz esganiçada. Ora, muito bem, o que é que nos diz a lei? Diz-nos que o sistema CIADAP tem como propósito contribuir para melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços na administração pública. E eu acho que quando olhamos objetivamente para o CIADAP 1, podemos chegar à conclusão que fizemos um longo caminho de 2007 até 2024 e houve efetivamente uma profunda alteração dos nossos modelos de gestão, da nossa forma de trabalhar, dos nossos processos, fruto de muitas circunstâncias, e o CIADAP terá com certeza também, o CIADAP 1, ajudado a melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços prestados. Ao lado disso, o que é que eu verifico? O que é que verificamos ainda? A lei diz-nos que o CIADAP tem por objetivo contribuir para a coerência e a harmonia da ação dos serviços, dos dirigentes e dos trabalhadores. Já ouviram falar na cascata? Eu fixo os objetivos para os meus trabalhadores, para os meus serviços, nessa sequência fixo para os meus dirigentes e na sequência disso tudo fixo para os meus trabalhadores, para garantir efetivamente que temos tudo alinhado, tudo em regime de cascata. A seguir, verificamos o terceiro ponto, que é o meu preferido. Diz-nos ainda o legislador que o CIADAP serve para contribuir para a promoção da motivação profissional dos trabalhadores e do desenvolvimento das suas competências. Ora, como é que eu devo dizer isso? Eu nunca me cruzei com nenhum trabalhador que saísse uma reunião de CIADAP para dizer agora sim é que estou motivado. Bem pelo contrário. Muitas vezes, na sequência do processo de avaliação de desempenho, o que nós verificamos é que o trabalhador que até consegue ter um reconhecimento de desempenho excelente ou que até consegue o relevante, que agora vai corresponder ao muito bom, tem aquela sensação de o ter arrancado a ferros, que quando chega, já chega tarde e por causa disso mesmo, muitas vezes, temos um trabalhador com desempenho excelente, mas que não se encontra motivado pelo resultado da avaliação. Não será necessariamente esse o caminho. O CIADAP tem vocação a aplicar-se a todos, é uma aplicação universal, a administração central, a administração regional, a autárquica, visa aplicar-se aos serviços, aos dirigentes, aos trabalhadores da administração pública com vínculo de emprego público. E temos aqui uma novidade, do ponto de vista do CIADAP 3, temos uma novidade relativamente ao âmbito da aplicação. Ficou claro agora, que era uma dúvida que tínhamos, que os trabalhadores que têm um contrato de trabalho em funções públicas e que se encontram a desempenhar as suas funções ao abrigo daquele contrato num serviço a quem não, numa pessoa coletiva, num serviço público ou noutro sítio, onde não é aplicável o CIADAP, nesse caso, esses trabalhadores, por exemplo, trabalham no setor empresarial, esses trabalhadores terão será aplicável a esses trabalhadores o CIADAP 3, está bem? Portanto, esse assunto aqui também já ficou esclarecido nesse número 5 do artigo 2º. O CIADAP não se aplica às entidades públicas empresariais, nem aos gabinetes de apoio, quer dos titulares dos órgãos de Presidente da República, da Assembleia da República e por aí fora, quer dos membros do Governo.
E aqui uma norma que nos diz o seguinte: vamos adaptar, através de portaria, ou de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, vamos adaptar o CIADAP a determinados serviços que carecem de adaptação, por exemplo, no âmbito da administração local. Ora, muito bem, isso era um enquadramento muito genérico. Em termos de CIADAP, o que é que nós verificamos? Verificamos que temos 3 processos. Temos o CIADAP 1, que visa a avaliação do serviço. Temos o CIADAP 2, que visa a avaliação dos dirigentes. E temos o CIADAP 3, que visa a avaliação dos demais trabalhadores da administração pública. Eu tive um formando que achava que CIADAP 3 era tipo o CIADAP 3.0, ou seja, a terceira versão, a versão melhorada do CIADAP. Não é o caso, está bem? Portanto, coexistem os 3 subsistemas de avaliação, sendo que o CIADAP 1 é anual, sempre foi anual, são os objetivos que são fixados aos vossos serviços, é através da elaboração do QUAR. O CIADAP 2, até agora, tinha duração da comissão de serviço do dirigente. Nesse momento deixou de ser o caso, passou a ser anual a partir de 2025. E o CIADAP 3, que costumava ter a duração, a periodicidade de 2 em 2 anos, agora regressa todos os anos. Todos os anos temos CIADAP 3. Ora, tem vantagens, tem inconvenientes. O inconveniente é que vamos ter que olhar para o CIADAP 3 e para o CIADAP 2 e para o CIADAP 1 todos os anos. Uma das vantagens é que já é mais fácil estarmos a falar de alinhamento. É-me muito mais fácil alinhar os meus objetivos de CIADAP 3 aos meus objetivos de CIADAP 1 se eles tiverem a mesma periodicidade. Outra vantagem que nós temos relativamente aos trabalhadores é que será dado aos trabalhadores a possibilidade de alterar o seu posicionamento remuneratório de forma mais rápida. Imaginamos que em 21, 22 eu tenha tido 8 pontos. Tive 9 pontos, tenho um total de 9 pontos. A 1 de janeiro de 2023 tenho um total de 9 pontos. Na altura, 9 pontos não era suficiente para alterar a minha remuneração. Acontece o seguinte: vou ser avaliada em 23, 24. Consegui um adequado, certo? Um ponto por cada ano avaliado. Quando é que eu altero a minha posição remuneratória? A 1 de janeiro de 2025. Porquê? Porque o CIADAP só se fecha de 2 em 2 anos. A partir de agora, o CIADAP vai fechar todos os anos e, portanto, todos os anos será possível termos alteração do posicionamento remuneratório. Não necessariamente a mesma pessoa alterar todos os anos, mas todos os anos haverá nos serviços alterações do posicionamento remuneratório. Portanto, é aqui, efetivamente, uma vantagem. Para os nossos avaliadores, a vantagem passa também por ser mais fácil estarmos a avaliar competências dos nossos colaboradores que mostraram no decorrer de um ano, do que tentar me lembrar se um trabalhador demonstrou uma determinada competência em abril de 2023. Eu confesso-vos que já nem me lembro o que fiz no início desse mês, quanto mais saber se um colega meu demonstrou ou não demonstrou uma competência durante o ano 2023. Portanto, temos efetivamente aqui essa vantagem. Vamos nos focar num primeiro tempo sobre o CIADAP 2 e depois vamos nos focar também sobre o CIADAP 3, está bem? O CIADAP 2, portanto, aquilo que o legislador nos diz é o seguinte. Vamos já esclarecer primeiro uma dúvida antes disso. CIADAP 2, estava a pensar nas dúvidas que vocês mandaram. CIADAP 2 não tem nenhum impacto na carreira de origem. Eu, Maria, sou dirigente, certo? Sou dirigente e sou avaliada através do CIADAP 2 em 2025. Fui nomeada dirigente em março de 2025. Sou avaliada no âmbito do CIADAP 2 em 2025. Na minha carreira de origem, de técnica superior, essa minha avaliação de CIADAP 2 não vai ter nenhum tipo de consequência. O que é que acontece na minha carreira de origem? Vou fazer a avaliação irregular, que já vamos ver a seguir. Quem é que é avaliado? Era uma das dúvidas que nós tínhamos antes dessa alteração. Em termos de avaliação de dirigente, a pergunta que tínhamos muitas vezes é: será que eu posso avaliar os dirigentes em regime de substituição? Isso agora ficou aqui esclarecido. Diz-nos o legislador:
A avaliação de CIADAP-2 pressupõe o exercício de funções como dirigente por um período não inferior a 6 meses seguidos ou interpolados. O que é que isso significa? Significa que qualquer pessoa que a qualquer título tenha exercido funções como dirigente durante o ano 2025, seja em que serviço for, durante mais do que 6 meses, estará sujeito à avaliação de CIADAP-2. Eu fui designada em regime de substituição em abril de 2025, chegamos ao final do ano, verificamos que eu tenho 8 meses de exercício de funções como dirigente, sem comissão de serviço, porque ainda estou em regime de substituição, vou ser avaliada através da CIADAP-2. Está bem? É, portanto, uma das novidades que nós temos. Agora imaginem a seguinte situação. Eu era dirigente com uma comissão de serviço na Câmara Municipal de Aveiro, que é onde eu vivo. Na Câmara Municipal de Aveiro, por exemplo. E tive em funções até o dia 1 de abril, a altura em que o meu contrato, a minha comissão de serviço cessou. Regressei às minhas funções como técnica superior e em setembro fui designada ali para fazer companhia ao colega na Câmara Municipal, como dirigente, na Câmara Municipal de Castelo de Paiva. O que é que nós verificamos nesse caso? Verificamos que no decorrer do ano 2025 exerci funções de dirigente em janeiro, fevereiro e março e depois em setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, exerci funções de dirigente durante 7 meses. Significa, portanto, este aqui seguidos ou interpolados, significa o que é? Significa que vou ter a possibilidade de ser, tenho a obrigação de ser avaliada através de CIADAP-2. Isso é uma novidade a partir de 1 de janeiro de 2025. Eu coloquei-vos aqui sempre a referência ao ano da entrada em vigor. Agora imaginamos aqui o seguinte caso. A senhora está ali e diz, olha, eu iniciei funções dirigentes em janeiro. Vou ser avaliada através de CIADAP-2, portanto, estamos a falar de uma pessoa que foi designada em janeiro de 2025. Fim do ano 2025, vamos determinar que essa pessoa vai ser avaliada através de CIADAP-2 porque tem mais de 6 meses de exercício de funções. E depois ela pergunta, portanto, a primeira pergunta, vou ser avaliada através de CIADAP-2? Vai sim, sem dúvida nenhuma. Segunda pergunta, a avaliação de CIADAP-2 vai ter impacto na minha carreira de origem? Não, não tem. Então, mas e o que é que acontece na minha carreira de origem? Na minha carreira de origem, vou ter que aplicar os artigos 42 e o artigo 43 da lei. O que é que dizem esses artigos? Dizem o seguinte, na eventualidade de se tratar de uma pessoa que tem o seu contrato suspenso e que se encontra a exercer funções como dirigente, como é aqui o caso, o dirigente vai ter a possibilidade de arrastar a sua última avaliação de CIADAP-3. Ou seja, nesse caso, essa senhora tem a possibilidade de arrastar a última avaliação que ela teve, provavelmente a avaliação que terá tido em 23, 24. Não tendo nota para arrastar ou não querendo arrastar, acha que merece mais, vai poder solicitar a ponderação curricular, a avaliação por ponderação curricular. Na eventualidade de eu arrastar uma última avaliação, de fazer relevar uma última avaliação, o que eu vou verificar é que não aplico as cotas. Na eventualidade de eu optar pela avaliação por ponderação curricular, vou ter que aplicar cotas, está bem? Portanto, são 2 sistemas diferentes. Deixar muito claro que eu não posso pedir a ponderação curricular cada vez que não quero ser avaliado de forma regular, não tenho opção. A possibilidade de pedir ponderação curricular é só para as pessoas que não preenchem os pressupostos da avaliação e que têm a alternativa de arrastar ou pedir ponderação curricular. Fim do processo avaliativo de CIADAP-2, vamos contratualizar objetivos, vamos contratualizar competências, vamos fazer a monitorização e vamos chegar ao fim e os dirigentes, todos os dirigentes intermédios vão ter uma nota.
Essa nota vai ser dada por quem? Vai ser dada pelo superior hierárquico deles. Se vocês têm um chefe de serviço que depende de um diretor de serviço, um chefe de divisão que depende de um diretor de serviço, o chefe de divisão vai ser avaliado pelo diretor de serviço. Relativamente a isso, então, o que é que nós verificamos? Findo todo esse processo, vamos fazer uma reunião ou vamos proceder à avaliação do pessoal dirigente. Como é que o fazemos? Juntamos objetivos, juntamos as competências, aplicamos os pesos e chegamos à conclusão que eles podem ter uma das seguintes notas, que são as notas que aplicamos agora no âmbito do CIADAP 3 também. Podem ter inadequado. Na eventualidade do dirigente não ter atingido nenhum dos seus objetivos, por exemplo, na eventualidade do dirigente não ter demonstrado nenhuma das competências, vai ter um, certo? A pior nota que podemos ter é 1. Portanto, na eventualidade de termos um dirigente que tem uma avaliação final que se situa entre o 1 e 1.999, esse nosso dirigente vai ter inadequado. Na eventualidade de eu ter um dirigente que tem uma avaliação final que fica entre os 2 e o 34999, esse dirigente vai ser regular. Deixemos cair o adequado. Antigamente falávamos em adequado, agora passamos a falar em regular. Provavelmente o adequado tinha ali algum problema do ponto de vista do termo. Na eventualidade do dirigente ter uma classificação entre os 3 e o 3999, o dirigente vai ter bom. Na eventualidade do dirigente ter uma classificação final entre o 4 e o 5, o dirigente vai ter uma avaliação de muito bom. De entre as pessoas que tiverem muito bom, dos dirigentes que tiverem muito bom, o dirigente ou o seu superior hierárquico pode solicitar que seja reconhecido aquele dirigente o reconhecimento do desempenho excelente. Está bem? Mas para isso precisam ter muito bom validado primeiro. E desta vez, ao contrário do que acontecia até agora, os nossos dirigentes vão ter cotas também. Está bem? Portanto, é aqui uma situação diferente. Esses dirigentes vão ter a seguinte cota. Os dirigentes vão ter uma cota de 15% para as avaliações de muito bom. E de entre estes, 5% do total dos dirigentes para o reconhecimento do desempenho excelente. Relativamente aos dirigentes que vão ter um bom, esses dirigentes têm também eles uma cota de 15% para o reconhecimento, para a validação do desempenho bom. Essas percentagens vão incidir sobre o número total dos dirigentes avaliados. Aqueles que não são avaliados não entram para efeitos da percentagem, podendo haver pelo menos um dirigente na eventualidade do reconhecimento não contemplar pelo menos um, contempla abaixo de uma unidade. Pronto. Espero que até aí tudo bem. E vamos ver agora o impacto, os efeitos do CIADAP 2 relativamente a esse dirigente. A atribuição do inadequado pode constituir fundamento para fazer cessar a comissão de serviço. O que é que isso significa? Imaginemos um dirigente que não atingiu nenhum objetivo e não mostrou nenhuma das competências que tinha contratualizado. É dado a esse dirigente a avaliação de 1 ponto. O dirigente tem um desempenho inadequado. Com base nessa avaliação de desempenho anual, pode, caso assim se entenda, fazer cessar a comissão de serviço, mandar embora o dirigente. Não é obrigatório, não é automático, mas é um fundamento. Na eventualidade do dirigente não aplicar CIADAP 3, por razão que lhe é imputável, nesse caso, essa não aplicação vai determinar a cessação da comissão de serviço do dirigente. Isso era uma norma que nós já tínhamos. Se eu tivesse um dirigente que não aplicou o CIADAP 3 só porque não lhe apeteceu, por exemplo, nesse caso, o dirigente deveríamos ter determinado a cessação da comissão de serviço dele, ou seja, era mandado embora. E a novidade, que está aqui assinalada a azul, é a seguinte. Na eventualidade do dirigente não observar as recomendações do CCA
no ciclo avaliativo, a sua nota de CIADAP2 vai ser mais baixa do que se ele tivesse observado essas mesmas orientações. E vão dizer, olha, muito bem, também não serve para nada, porque é que então é de me preocupar com isso? E já vou-vos mostrar porque é que o dirigente vai se preocupar com isso. O dirigente, quando é avaliado, como já vimos, vamos aplicar uma cota. Até aí tudo bem. Na eventualidade de ser reconhecido o desempenho excelente a um dirigente em sede de CIADAP2, ele vai receber um prémio de desempenho. Esse prémio de desempenho é o seguinte: no caso de um dirigente intermédio de primeiro grau com desempenho excelente, são 3.200 euros. No caso de um dirigente intermédio de segundo grau com desempenho excelente, são 2.800 euros. No caso de um dirigente de terceiro grau ou de outro grau inferior, com reconhecimento de desempenho excelente, o prémio é de 2.400 euros. Na eventualidade do dirigente intermédio de primeiro grau ter um muito bom, nesse caso irá receber um prémio de 2.400 euros. Na eventualidade de um dirigente intermédio de segundo grau ter um muito bom, irá receber um prémio de 2.100 euros. E na eventualidade do dirigente de terceiro grau ou de grau inferior ter muito bom, irá receber um prémio de 1.800 euros. Relativamente ao reconhecimento do bom, o que é que nós temos? Os dirigentes intermédios de primeiro grau irão receber um prémio de 1.600 euros. Os dirigentes intermédios de segundo grau irão receber um prémio de 1.400 e os dirigentes de terceiro ou de grau inferior irão receber um prémio de 1.200 euros. Portanto, o que é que nós temos? CIADAP2 mudou, passa a ser anual. Todos os anos vou contratualizar objetivos e competências com o pessoal dirigente. Todos os anos vou avaliar, vou dar uma nota ao meu pessoal dirigente de acordo com aquilo que são efetivamente os objetivos e as competências contratualizadas. Todos os anos o CCA, que vai reunir apenas com os dirigentes superiores, ou, no caso das autarquias, presente o decreto regulamentar com os vereadores a tempo inteiro, o CCA, em reunião restrita, vai aplicar as cotas aos dirigentes e vai dizer que 15% é muito bom, 15% é bom e os outros são regulares. Esperamos nós que não haja nenhum inadequado. De entre os que têm muito bom, poderá haver alguns que poderão ter reconhecimento de desempenho bom, excelente. E nessa sequência, para aqueles que foram efetivamente reconhecidos, a lei prevê o direito automático a um prémio. É diferente dos prémios de desempenhos que estão previstos na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que depende de vontade política, que depende de orçamento, que depende de várias coisas. Este aqui é um direito, é semelhante ao direito à alteração de posição remuneratória na sequência do CIADAP. Portanto, o dirigente que tem excelente, se for um chefe de divisão, recebe 2.800 euros. Está bem? Portanto, aqui não há dúvidas relativamente, espero eu, relativamente a essa matéria. Vamos falar agora um bocadinho de CIADAP 3, parece-vos bem? Desculpa. Ora, muito bem. No que diz respeito a CIADAP 3, temos aqui também algumas novidades. A primeira novidade é que agora o CIADAP 3 é anual. Todos os anos vamos aplicar CIADAP 3. E diz respeito, em regra, à avaliação do ano anterior. Vou aqui responder a pergunta da Joana. Eu tinha dito que fechava o chat, mas vou responder. A Joana pergunta, a partir de que data é que há lugar ao prémio de desempenho dos dirigentes? Como só vamos aplicar CIADAP 2 de acordo com essas regras em 2025, só com os efeitos de 2025 é que teremos efetivamente o prémio atribuído. Portanto, só a partir de 1 de janeiro de 2026. Está bem? Pronto. Perdeu o som, disse a Cristina. Vou fechar, senão realmente eu distraio-me imenso com o chat. Mas, portanto, os prémios só serão atribuídos a partir de 1 de janeiro de 2026, relativamente ao desempenho dos dirigentes em 2025. Voltando aqui ao CIADAP 3, é de 3 em 3 anos, não é nada, é de todos os anos e respeita, em regra, ao desempenho do ano civil anterior.
Aqui é a lei, não vos vou massacrar a ler a lei, vamos só olhar para aquilo que nos diz a legislação relativamente a quem é que é avaliado. Em bom rigor, são avaliados os trabalhadores com vínculo de emprego público de pelo menos 6 meses, é a primeira condição. O que é um vínculo de emprego público? É um contrato de trabalho. E vejam que pode ser um contrato de trabalho por tempo indeterminado ou um contrato de trabalho a termo resolutivo certo ou a termo resolutivo incerto. Ou seja, pode ser um contrato de trabalho dos quadros, aqueles contratos de trabalhos que nos acompanham até a nossa aposentação, ou pode ser um contrato de trabalho que só está em vigor para substituir um determinado colega, temos alguém que está doente, é contratado uma pessoa para substituir essa pessoa, vamos fazer um contrato de trabalho a termo resolutivo incerto, sabemos que o contrato vai terminar, não sabemos exatamente quando, é quando a pessoa regressar, se correr tudo bem. Esses também estão sujeitos a CIADAP 13 e também os trabalhadores que são contratados por um determinado período de tempo. Tenho um trabalhador que é contratado por 1 ano, sei que o contrato vai terminar e sei quando é que o contrato vai terminar, mas esse trabalhador também vai ser sujeito à avaliação de CIADAP. Para além dos contratos de trabalho, também estão aqui abrangidos as nomeações e os trabalhadores que, não sendo dirigente, exercem as suas funções ao abrigo de uma comissão de serviço. Portanto, em bom rigor, quem é que pode ser avaliado por CIADAP 3 são os trabalhadores da administração pública, está bem? Quem é que não é avaliado? Os vossos prestadores de serviço, por favor, os vossos bolseiros, os vossos estagiários, todas essas pessoas não estão sujeitos à avaliação de CIADAP 3, não fazem parte do ciclo de CIADAP 3. Portanto, preciso de um vínculo de pelo menos 6 meses, a partir de 2025. Nós estamos aqui a olhar para as regras, o novo CIADAP, está bem? A partir de 2025, vou precisar que a pessoa tenha pelo menos 6 meses de contrato e pelo menos 6 meses de serviço efetivo, independente da unidade orgânica onde o serviço tenha sido prestado, sendo que o serviço deve ser prestado em contacto funcional com o avaliador ou em situação funcional que, apesar de não ter permitido um contacto com o avaliador durante esses 6 meses, um contacto direto, haja uma deliberação do CCA que venha dar garantias, que venha permitir, que venha admitir que esse trabalhador que não tem 6 meses de serviço efetivo com contacto funcional, essa deliberação irá permitir que esse trabalhador seja sujeito à avaliação de CIADAP 3. Ora, vamos ver aqui 2 casos. O primeiro caso é o caso da Beatriz. A Beatriz começou a trabalhar em outubro de 2025, não tinha até aí nenhum vínculo com a administração pública e pergunta: eu também vou ser avaliada em 2025? E ao lado da Beatriz, ali na cama do hospital, temos o Felisberto. O Felisberto que sofreu um acidente em março de 2025 e regressou em outubro de 2025, ou em novembro. E pergunta: eu também vou ser avaliado no âmbito de CIADAP 3? Então vamos olhar, em 2025, então vamos olhar. No caso da Beatriz, o que é que nós verificamos? A lei diz-nos o seguinte: a Beatriz e todos os trabalhadores só vão ser avaliados se tiverem 6 meses de contrato e 6 meses de serviço efetivo. Ora, a Beatriz começou em outubro, novembro, dezembro, tem 3 meses de contrato, não reúne os requisitos. Ela não vai ser avaliada e o seu tempo de trabalho em 2025 será contabilizado, eventualmente, para efeitos da avaliação de 2026. Portanto, a Beatriz não é avaliada, não reúne os requisitos, não tem 6 meses de vínculo. Notemos, todavia, que temos aqui umas novas regras relativamente ao momento em que vamos contratualizar os objetivos. O artigo 42 introduzimos aqui, o 42A, introduzimos aqui algumas novidades. Até agora, quando tínhamos um trabalhador que desempenhava funções, entrava na administração pública e tinha um período experimental, esse trabalhador, o que é que nós verificávamos? Esse trabalhador estava sujeito
desculpa, esse trabalhador, no momento em que ele iniciava funções, tínhamos que contratualizar com ele objetivos de período experimental e tínhamos que contratualizar objetivos da CIADAP. E estava tudo a decorrer ao mesmo tempo. E às vezes parecia um bocadinho absurdo. Era avaliado em CIADAP pelo seu superior hierárquico e pelo um júri, no caso do período experimental. O legislador veio resolver isso agora. Vem-nos dizer o seguinte: na eventualidade de eu ter um trabalhador que vai mudar de carreira ou que vai iniciar o seu vínculo com a administração pública, nesse caso, só lhe vou contratualizar objetivos e competências em matéria de CIADAP depois de ele concluir com sucesso o seu período experimental. O trabalhador concluiu com sucesso o seu período experimental. O que é que nós verificamos? Vou concluir, tenho 10 dias para reunir com ele e fixar-lhe objetivos e competências e depois irei efetivamente avaliá-lo. Está bem? Portanto, aqui uma novidade nessa matéria, uma boa novidade. Segunda novidade, também ela muito interessante, diz-nos o seguinte: na eventualidade do trabalhador iniciar novas funções na administração pública numa nova carreira ou de começar a trabalhar na administração pública durante um determinado ano e concluir o seu período experimental e não termos 6 meses entre a data de conclusão do período experimental e o final do ano, em vez de o avaliar conforme avaliava até agora, vou fazer uma avaliação administrativa, vou dar um ponto e vai ter avaliação regular. Imaginamos a seguinte situação. Eu só vejo os vossos nomes, não vejo as vossas caras, mas pronto. Vamos imaginar que a Ana Lúcia tem um contrato, inicia funções como técnica superior em fevereiro de 2025. Nunca tinha trabalhado na administração pública, é o seu primeiro vínculo, é um contrato por tempo indeterminado e está sujeito, uma vez que é técnica superior, está sujeita a um período experimental de 180 dias. 180 dias são 6 meses, portanto temos fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Termina o seu período experimental no final do mês de julho. O que é que nós verificamos? A partir do final do mês de julho tenho 10 dias úteis, 10 dias, para contratualizar objetivos com a Ana Lúcia. Chegamos e faço logo no primeiro dia, a Ana Lúcia, contratualizamos os objetivos, maravilha. O que é que acontece? Chego ao fim do ano e preciso de saber como é que eu vou avaliar a Ana Lúcia. E vou verificar que entre o momento em que a Ana Lúcia concluiu o seu período experimental e o dia 31 de dezembro, ou seja, entre 1 de agosto e o dia 31 de dezembro, não tenho 6 meses. E como não tenho 6 meses, o que eu vou fazer nesse caso é dar-lhe uma avaliação de desempenho regular e um ponto. Voltamos à avaliação administrativa. No caso do Felisberto, o Felisberto sofreu um acidente, está, portanto, numa situação em que ele tem mais do que 6 meses de contrato, tem um contrato de trabalho, o contrato continua a ser executado, no entanto, ele está de doença. Nesse caso, vamos verificar que ele tem mais de 6 meses de contrato, até tem 1 ano de contrato, mas tem menos de 6 meses de serviço efetivo. E, nesse caso, era o Felisberto vai efetivamente, não vai estar sujeito a CIADAP 3 de forma regular. O que é que nós vamos fazer ao Felisberto? Não vamos avaliar regularmente, a não ser que haja uma deliberação, mas, sobretudo, vai arrastar a sua última avaliação. O Felisberto vai arrastar a sua última nota. E no arrastamento não se aplicam cotas. O que é que acontece aqui? O Felisberto diz: olha, mas eu não tenho nota para arrastar, eu tinha começado em novembro de 24, em 23 de 24 não fui avaliado, em março de 2025 sofri um acidente, regressei em novembro de 2025, o que é que eu arrasto? Não tenho nada para arrastar. E, efetivamente, não tem nada para arrastar. Nesse caso, caso o Felisberto não tenha nota para arrastar, ou não queira arrastar a nota que tem, poderá pedir a ponderação, avaliação por ponderação curricular. Nesse caso,
e iremos aplicar as cotas, ou seja, só um determinado número de trabalhadores é que na sequência da avaliação por ponderação curricular é que podem ter muito bom ou até excelente. Outra pergunta que nós tínhamos muitas vezes ao abrigo da legislação anterior é quem é que avalia? Eu mudei muitas vezes de serviço, o meu dirigente mudou muitas vezes, quem é que me vai avaliar? Aquilo que nos dizia a DGEP era que devia ser, era avaliadora aquele que teve contacto funcional durante mais tempo com o trabalhador. Vamos imaginar que a Luísa tenha desempenhado funções em 23, em 21, 22, vamos usar esse ciclo por ser mais fácil, por causa da norma transitória. A Luísa desempenhou funções em 21, 22 durante 8 meses, um ano e 2 meses no serviço de contabilidade e durante 10 meses nos serviços de recursos humanos. E perguntava quem é que me vai avaliar. Tenho mais um ano de serviço, mais um ano de contrato, quem é que me avaliava? Ora, dizia-nos a DGEP que quem avaliava a Luísa era o avaliador do primeiro serviço, onde ela tinha estado 1 ano e 2 meses. Era essa a conclusão que tínhamos chegado. O legislador veio seguir um caminho diferente. Vem-nos dizer agora, na eventualidade de, no decorrer do ciclo avaliativo, termos vários avaliadores, tem competência para avaliar o avaliador que tiver a qualidade de superior hierárquico no momento da realização da avaliação. Está bem? Portanto, vem aqui clarificar. A Luísa mudou de serviço em dezembro de 2025, a 15 de dezembro de 2025, vai ser o avaliador que teve consigo 15 dias, de 15 de dezembro até 31 de dezembro, que a vai avaliar. Não vai fazer sem contributos dos outros, obviamente, mas é ele que a vai avaliar. Nesse caso, o que é que nós verificamos? O avaliador que cessa funções antes de terminar o exercício das suas funções deve garantir que procede à entrega dos elementos adequados a uma efetiva avaliação relativamente ao tempo em que o trabalhador teve ao seu serviço. Imaginamos que a Maria João, por exemplo, é dirigente. A Maria João é dirigente, a exercer as suas funções normalmente. Houve um fim de semana em que ela foi jogar ao Euromilhões, Maria João acertou e ganhou o Euromilhões e pensa assim, nunca mais ponho os pés no serviço. Antes de voar para as Maldivas, a Maria João deve garantir, antes de fazer cessar a sua comissão de serviço, a Maria João deve garantir que vai entregar todos os elementos por escrito relativamente à pronúncia da Maria João sobre os vários objetivos e as várias competências dos seus trabalhadores. Isso é muito mais fácil quando pensamos num dirigente que deixa de ser dirigente e que regressa à carreira técnica superior, um bocadinho mais difícil quando pensamos em dirigentes que não estão inseridos na administração pública e nas carreiras da administração pública e que, de alguma forma, quando cessam as suas funções, regressam ao setor privado. Em 2025, eu não sei ao certo quantas, eu não percebi ao certo quantas pessoas eu tinha de onde, mas terei com certeza alguns colegas das autarquias. Em 2025 vamos enfrentar um momento de renovação, ou não, do poder dos órgãos executivos e, portanto, é altamente provável, é um ano de eleição, é altamente provável que aqueles que são os dirigentes que vos vão contratualizar os objetivos no início do ano não serão os dirigentes que irão fechar a avaliação em 2026. Está bem? Portanto, algum cuidado aqui. Na eventualidade do trabalhador mudar de unidade orgânica, nesse caso, o antigo avaliador também vai remeter ao novo todos os elementos que considerar necessário para uma pronúncia sobre todos os objetivos e todas as competências contratualizadas. Ok? Até aí tudo bem? Vejamos aqui o António, ou o Alberto, é o Alberto. O Alberto, em 2025, trabalhou 4 meses no Serviço de Urbanismo, 3 meses nos da Contabilidade, 5 meses no de Expediente e pergunta, vou ser avaliado? O Alberto, em 2025, tem mais um ano de serviço efetivo e tem mais um ano, não, tem mais 6 meses de serviço efetivo e mais 6 meses de contrato. Ora, o que é que acontece? Ele não tem 6 meses de contacto funcional. Nesse caso, precisa uma deliberação do CCA
e o Alberto vai ser, sim, avaliado em 2025, sendo que será avaliado pelo seu superior hierárquico no momento da realização da avaliação. Olhando aqui para o nosso exemplo, será o superior hierárquico do serviço de expediente. Relativamente à ponderação curricular, eu peço desculpa, estou a falar um bocadinho por tópicos, mas porque estou a ver as horas a passar e sei que vocês têm muitas dúvidas, está bem? E, portanto, estou a ver se não roubo tempo ao período de dúvidas. Relativamente à situação que nós vimos, como vos disse há bocadinho, os nossos trabalhadores que não preenchem os requisitos para serem avaliados regularmente, os trabalhadores que têm mais de 6 meses de contrato, mas menos do que 6 meses de serviço efetivo com contacto funcional, podem arrastar a última avaliação. E eu acho que vi cair uma pergunta há bocadinho e já respondo. Eu arrasto a nota que tiver. Se a minha nota que eu tiver para arrastar é uma ponderação curricular, é essa nota que é arrastada. Se eu tiver um excelente, é esse excelente que eu vou arrastar. O legislador não distingue e onde o legislador não distingue, não nos compete a nós distinguir. Portanto, se eu tiver um 5, a que corresponde a um desempenho de excelente, e que não preenche os pressupostos para ser avaliado, vou arrastar esse 5 e vou arrastar esse excelente. Se eu tiver pedido a ponderação curricular e tiver conseguido um 4.2 na ponderação curricular e tiver um relevante, é essa mesma nota que eu vou arrastar. Está bem? Sobre o arrastamento da nota em 2025, relativamente a 23-24, ao arrastar a nota, vou ter que fazer corresponder a nova avaliação qualitativa. Se eu arrastar em 2024 uma nota superior a 4, vou arrastar com um muito bom. Se eu arrastar uma nota entre o 3,5 e o 4, o 3,999, vou ter que dar a qualificação de bom. Ora, novidades na ponderação curricular. Não quero arrastar a minha nota, não tenho nota para arrastar, vou pedir ponderação curricular. Até agora avaliávamos o currículo todo. Alguém tinha feito alguma coisa 20 anos atrás que era relevante, era alvo de ponderação. O legislador disse, olha, acabou-se. A ponderação curricular é referente aos últimos 3 anos do currículo. Aquilo que a pessoa fez lá atrás vai deixar de contar para efeitos da CIADAP 3 no âmbito da ponderação curricular. Portanto, temos aqui uma limitação de 3 anos. É muito importante que os serviços, quando fizerem agora a reunião de planeamento do CIADAP para o próximo ciclo avaliativo, que tenham cuidado de rever com muito, muito cuidado os critérios de ponderação curricular. Porque aquilo que tem vindo a ser a prática é dizer, olha, eu tinha esses critérios e vou manter esses critérios e mantemos os mesmos critérios desde 2008. Mas convém agora olhar com um olhar crítico porque estou limitada por lei aos últimos 3 anos. Outra novidade que nós temos aqui é que até agora o trabalhador não tinha um prazo para pedir a ponderação curricular. Agora o legislador é muito claro. Diz-nos que o trabalhador que pretende pedir avaliação por ponderação curricular tem que o fazer até 31 de dezembro do ano civil que antecede a avaliação. Ou seja, se eu em 2025 não reúno os pressupostos para ser avaliados através da avaliação normal, com objetivos e competências, vamos imaginar que eu em 2025 fiquei grávida. E agora era muito mau sinal, mas pronto. Fiquei grávida e, portanto, fiquei de licença de parentalidade durante um tempo de licença de gravidez e outro tempo de parentalidade. Fiquei fora do serviço durante 7 meses. Tenho um contrato de trabalho, no entanto, não tenho serviço efetivo. Posso arrastar a minha última avaliação ou posso pedir ponderação curricular. Se eu quiser pedir ponderação curricular, tenho que o pedir até 31 de dezembro de 2025. Sou obrigada por lei a pedir até aquele prazo. E para garantir que os trabalhadores pedem até aquele prazo, o legislador obriga os serviços a informar todos os trabalhadores até 15 de dezembro, todos os trabalhadores que podem ter arrastamento da nota, informar esses trabalhadores a dizer, olha,
não têm 6 meses de serviço efetivo, vais poder pedir o arrastamento da tua última avaliação e se tu pedires o arrastamento, vais beneficiar do arrastamento. Se tu tiveres o arrastamento, arrastas esta nota. Caso não queiras arrastar, vais ter que pedir a ponderação curricular e tens que apresentar o requerimento de ponderação curricular até 31 de dezembro de 2025. Portanto, aqui uma obrigação adicional do ponto de vista da gestão dos recursos humanos. Quem é que avalia no âmbito da ponderação curricular? O que nós tínhamos até agora, o CCA designava alguém, um coitadinho, que era quem fazia a avaliação de todos os pedidos de ponderação curricular. Agora já não é assim. Quem vai avaliar é o superior hierárquico daquele trabalhador. No meu caso, portanto, estava eu de licença de gravidez e risco e depois de licença de parentalidade, uma licença parental inicial, faltei 7 meses, vou pedir a ponderação curricular, quem terá que me avaliar é o meu superior hierárquico. Está bem? Não vos vejo, é mais difícil perceber se estão a acompanhar, mas espero que sim. Vamos ver algumas novidades nos parâmetros. Os nossos trabalhadores, nós todos, continuamos a ser avaliados com competências e com objetivos. Objetivos são resultados que se pretende alcançar enquanto se prossegue os objetivos que são fixados. Temos entre 3 e 7 objetivos, sendo que o CCA pode dizer que é entre 4 e 6, pode dizer que é só 7, pode dizer que é só 3, pronto. Mas temos que ter pelo menos 3 objetivos contratualizados e no máximo 7 objetivos contratualizados. São negociados entre avaliado e avaliador e não havendo acordo, entendimento entre os dois, prevalece a vontade do avaliador. As competências, por sua vez, são entre 5 e 8 competências, são acordadas entre o avaliador e o avaliado e temos aqui algumas novidades. Primeiro, o dirigente máximo do serviço, depois de ouvir o CCA, vai estabelecer 2 competências para todos os trabalhadores e pode ser competências diferentes em função da área de atividade, ou pode ser funções diferentes em função do tipo de carreira onde o trabalhador está integrado. Por outro lado, diz-nos agora o legislador, vamos todos ter que escolher uma competência especial. Essa competência vai ser objeto de formação obrigatória e formação avaliada e gratuita. Confesso-vos que ainda não sei quem é que vai fazer essas formações e como é que elas vão ser escolhidas. Mas, portanto, em 2025, em fevereiro de 2025, quando vou reunir com o meu avaliador, vamos fixar objetivos, vamos fixar competências e uma das competências vai ser associada a uma ação de formação que eu vou ter que frequentar durante o ano de 2025. Vai nos trazer aqui alguns desafios adicionais. Na eventualidade de termos trabalhadores que se encontram em efetiva funções de coordenação ou de chefia de equipa multidisciplinar, uma das competências deve evidenciar a capacidade de coordenação de equipas. No final, o que é que nós fazemos? Se um objetivo foi superado, 5 pontos. Se um objetivo foi atingido, 3 pontos. Se um objetivo não foi atingido, 1 ponto. E fazemos a soma e dividimos pelo número de objetivos. Uma nota importante, o legislador já veio esclarecer isso, na eventualidade de, no momento da avaliação, verificar que é um objetivo que não foi atingido, nem prosseguido, nem superado, nem não atingido, porque não estavam reunidas condições para podermos prosseguir esse objetivo, diz-nos então o legislador, deixamos cair esse objetivo e fazemos a média com os objetivos que permanecem vigentes. No caso das competências é igual, uma competência demonstrada no nível elevado é 5 pontos, uma competência não demonstrada é 3 pontos e uma competência demonstrada é 3 pontos, peço desculpa, e uma competência não demonstrada é 1 ponto. Fazemos a média aritmética das várias pontuações e depois vamos atribuir um peso diferente aos objetivos e um peso diferente ao resultado das competências. Os objetivos têm que pesar pelo menos 60%, as competências têm que pesar no máximo 40%. Quem é que vai determinar a percentagem é o dirigente máximo depois de ouvir o CCA.
E vejam, até agora fazíamos por carreira, agora é diferente. O dirigente máximo pode diferenciar essa percentagem em função das carreiras categorias, como acontecia até agora, mas também em função das áreas funcionais e até em função do posto de trabalho. Em bom rigor, posso ter pesos diferentes, percentagens diferentes, pode, por exemplo, no caso da Valéria, o objetivo valer 80%, e no caso da Chantal, o objetivo valer 60%. E estão na mesma carreira e trabalham no mesmo serviço, mas foram distinguidos por posto de trabalho. Isso pode vir a acontecer. Depois, fazemos a somatória, aplicamos os pesos e temos aqui várias coisas. Primeiro, para a pontuação final, vamos agora até ao milésimo. Antigamente íamos até ao décimo, eventualmente até a centésima, neste momento vamos até ao milésimo. Ora, muito bem. Se eu tiver entre 4 e 5, tenho muito bom. Se eu tiver entre 3,5 e 3,9999, vou ter avaliação de bom. Se tiver entre 2 e 3,499, vou ter avaliação de regular. E se tiver entre 1 e 1,9999, vou ter inadequado. De entre os trabalhadores que tiverem muito bom, posso ter reconhecimento do desempenho excelente. O reconhecimento do desempenho excelente depende de quê? Depende de requerimento do próprio trabalhador ou de requerimento de proposta fundamentada do seu avaliador. São os dois que se podem autopropor ou propor o trabalhador no reconhecimento do desempenho excelente. Outra novidade, o entusiasmo e depois fico sem voz. Outro entusiasmo, outra novidade, em vez de aplicarmos os critérios de desempate tal como estavam previstos na lei anteriormente e depois íamos ao CCA caso o empate permanecia, o legislador disse-nos que agora íamos fazer a seguir, da seguinte forma: o CCA vai estabelecer os critérios de desempate e vamos então aplicar todos os critérios de desempate que o CCA determinar como relevante. E só vou ver os critérios da lei se eu não conseguir desempatar com os critérios do CCA. Quais são os critérios de desempate da lei? É verificar quem tem a avaliação mais elevada nos resultados, nos objetivos, ou quem tem a competência, a avaliação mais elevada na competência que está associada a uma formação obrigatória e necessária. Dar-vos nota, já que estamos a falar das competências, dar-vos nota do seguinte, é algo que eu faço, é a minha missão pessoal. Quando eu avalio uma competência, não estou a avaliar se a pessoa tem ou não tem uma competência. Estou a avaliar se a pessoa demonstrou ou não demonstrou aquela competência no exercício das suas funções. Vamos imaginar que eu tenho uma competência que é do relacionamento interpessoal. Sei estar e sei ser, efetivamente, uma pessoa que se relaciona bem do ponto de vista do relacionamento interpessoal. Mas estou profundamente desmotivado. E, portanto, não vou demonstrar, porque estou desmotivado e faço questão de não me dar bem com ninguém, não vou demonstrar a minha competência durante o ciclo avaliativo. Vou ter mas isso não significa que eu não tenho essa competência, significa que eu não a demonstrei. São coisas diferentes, está bem? E hoje saiu em Diário da República, não sei se viram, o referencial das competências, saiu hoje de manhã, que vai ser usado a seguir para a avaliação da CIADAP, mas ainda falta-nos um diploma especial, um regulamento que nos vai explicar como é que vamos aplicar isso ao CIADAP. Depois, as cotas. É por isso que vocês vieram, confessam lá que queriam falar das cotas. Vamos lá falar das cotas. Temos uma alteração. A partir de agora, vamos ter 30% das avaliações de desempenho de muito bom. E de entre essas avaliações de desempenho muito bom, 10% do total dos trabalhadores que poderão ter um excelente. E relativamente às avaliações de desempenho bom, temos também 30%. Essas percentagens incidem sobre o total dos trabalhadores avaliados, com exceção daqueles que têm arrastamento da nota. E há sempre uma aproximação por excesso. Quando eu vou calcular a percentagem total, se eu tiver 40,04 trabalhadores a ter avaliação de muito bom,
vou passar a 41, é sempre por excesso. Depois de eu definir a minha cota global, vou, por regra, defini-la, reparti-la pelas várias carreiras e pelas várias categorias, de forma proporcional. E vamos aqui a um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um serviço com 200 trabalhadores. 140 foram avaliados regularmente. 20 foram avaliados por ponderação curricular. 40 foram avaliados por arrastamento da nota. Tenho 30% desses trabalhadores, ou pelo menos esse serviço, que poderão ter bom. Primeiro, preciso de definir o meu universo. Não vou contabilizar os de arrastamento da nota, porquê? Porque os de arrastamento da nota não entram para efeitos de cota. Portanto, tenho como universo 160 trabalhadores, 140 que foram avaliados de forma regular e 20 que tiveram uma avaliação por ponderação curricular. Aplico os 30%, dá-me 48. Relativamente ao desempenho muito bom, é também isso que acontece. Relativamente aos excelentes, é 10% do total dos trabalhadores, ou seja, vai ser 16 trabalhadores. Se eu usar a minha cota na totalidade, o que é que eu vou ter? Vou ter 64 trabalhadores que vão ter desempenho regular. Vou ter 48 trabalhadores que vão ter desempenho de bom. E vou ter, uso todas as cotas, tenho aqui um total de 48, sendo que tenho 32 que tiveram muito bom e 16 que já tinham tido muito bom e que passaram do muito bom para o excelente. Está bem? É sempre uma coisa que também levanta muitas dúvidas. Sobre as fases, nesses 7 minutos que me restam antes de terminarmos a sessão. Sobre as fases, vamos então falarmos do planeamento. O que é que nós temos? Durante o final deste ano, o legislador prevê que o CCA tem que reunir e o responsável o dirigente máximo tem que acompanhar esse processo e temos que ter um documento do qual vai nascer as orientações fundamentais para o ciclo de gestão, para o ano 2025. E devemos ter orientações para que haja uma boa aplicação objetiva e harmónica do CIADAP 1, 2, 3, para fixar orientações para a fixação dos indicadores, nomeadamente relativamente ao critério de superação, e orientações a nível daquilo que nós consideramos como sendo adequado para o reconhecimento do bom, do muito bom e do excelente. Portanto, é aqui que vamos, nomeadamente, aprovar um cronograma e por aí fora. Depois, o que nós verificamos é aqui uma mudança significativa. Entre o dia 1 e o dia 15 de janeiro de 2026, ou de 2025, aliás, o trabalhador tem que preencher a sua autoavaliação. É muito importante que os trabalhadores preenchem a sua autoavaliação de forma rigorosa e de forma consciente para poderem ajudar o avaliador a fazer a avaliação. Sejamos objetivos. Se vocês fizerem, nós temos 3 tipos de trabalhadores. Aqueles que fazem uma autoavaliação verdadeira, clara e muitas vezes até fundamentada. Depois temos os trabalhadores que, porque vieram trabalhar todos os dias, não produziram necessariamente muito, não cumpriram necessariamente o horário, mas acham que só porque vieram já merecem 5 a tudo. Isso também se resolve bem. E, finalmente, temos um conjunto de trabalhadores que têm receio de serem apanhados a colocar-se em bicos de pé e, portanto, tendem a puxar a sua autoavaliação por baixo. São mais humildes e tendem a autoavaliar-se um bocadinho mais abaixo daquilo que merecem. E é mais complicado, porque se eu estiver a hesitar entre dar um 3 ou um 5 a um trabalhador e numa competência, e o trabalhador vem-me dizer que acha que não mostrou a competência, vai-me puxar necessariamente a minha nota para baixo. E depois, se ele quiser reclamar, também vai ser muito mais difícil dizer que ele foi mal avaliado se ele próprio autoavaliou-se de forma bastante baixa. Essa autoavaliação é obrigatória. Em bom rigor, se um trabalhador não remeter a sua autoavaliação, eu posso lhe pôr um processo disciplinar ou posso tabular um dos seus deveres funcionais, posso lhe pôr, por exemplo, uma advertência, está bem?
e ela é entregue a pedido do avaliador ou por iniciativa do avaliado. Até dia 15, todos os trabalhadores vão ter que entregar a sua autoavaliação. E até dia 15 também, todos os avaliadores vão ter que avaliar cada um dos seus trabalhadores, vão ter que dar uma nota a cada um dos seus trabalhadores. Não o fazem na presença do trabalhador. Olham para os papéis e vão preencher a ficha de avaliação, atribuindo os pontos que pretende atribuir, a nota que pretendem atribuir àquele trabalhador. O que é que acontece a seguir? E nisso é efetivamente uma mudança significativa. Entre o dia 15 e o dia 31 de janeiro, o CCA vai reunir. E vai reunir com que finalidade? Vai reunir para proceder à avaliação, a análise das avaliações, portanto tem que ter todas as avaliações neste momento, e para aplicar as cotas. Nessa reunião, até 31 de janeiro, o CCA tem que aplicar as cotas, tem que validar o desempenho de muito bom, tem que validar o bom e tem que começar a iniciar o trabalho para o desempenho excelente. Na eventualidade de eu propor, por exemplo, que a Sílvia tenha um desempenho de muito bom e propunha um 4.4 e um desempenho muito bom. O que é que o CCA vai fazer? A Sílvia está abaixo da linha de corte e o CCA vai dizer não, não valido essa avaliação, vai passar para o 3999. Antigamente o CCA voltava a mandar para o avaliador e o avaliador alterava ou não a avaliação. Agora já não é isso que acontece. O CCA, naquela reunião, até dia 31 de janeiro, vai ele próprio determinar que a avaliação da Sílvia é 3999 e que vai ter bom e que não vai ter muito bom. E vai remeter essa avaliação ao avaliador. Entre o dia 1 e o dia 28 de fevereiro, ou 29, consoante os anos, o avaliado e o avaliador vão reunir. O avaliador vai transmitir ao avaliado a sua nota. Até aqui, o avaliado não sabe qual é a nota que foi proposta. Eu sou a avaliadora da Sílvia, vou chamar a Sílvia para a nossa reunião e vou dizer, olha Sílvia, eu propus ao CCA o 4.4, o CCA recusou e deu o 3999. Portanto, neste momento a Sílvia, é o primeiro momento que ela sabe a sua nota e sabe que tem um 3999, certo? Esse é um momento em que a Sílvia vai poder pedir a intervenção da paritária. Para além de fazermos isso, o que é que vai acontecer ao mesmo tempo? Vamos contratualizar os objetivos para o próximo ano. Portanto, vamos dizer, olha, para o próximo ano, vamos fixar esse e aquele objetivo e relativamente às competências, vamos fixar esse e aquele. Durante o mês de março, logo a seguir às reuniões de avaliação que devem acontecer durante o mês de fevereiro, o CCA vai reunir outra vez. E vai reunir outra vez com que propósito? Vai reunir para verificar se todos os dirigentes contratualizaram os seus objetivos e as competências com os seus trabalhadores. Se ele verificar que há dirigentes que não o fizeram, vão sinalizar os casos de incumprimento e vão dar um prazo para o dirigente poder fixar os objetivos. Esse prazo não pode ser superior a 10 dias úteis. Decorrido esse prazo e o dirigente continua sem ter fixado objetivos, sem ter fixado competências, o CCA vai verificar a situação e vai dizer que o trabalhador será então avaliado pelo superior hierárquico do dirigente do trabalhador. Por exemplo, no caso da Sílvia, eu não contratualizo os objetivos, eu sou a avaliadora dela, sou chefe de divisão, o diretor de serviço é que terá que contratualizar diretamente com a Sílvia. Não havendo dirigente acima do dirigente que está a avaliar, nesse caso é o próprio CCA, vejam só, é o próprio CCA que vai contratualizar os objetivos. A partir do momento em que o avaliado toma conhecimento da sua avaliação, pode pedir a intervenção da comissão paritária, sendo que a comissão paritária tem sempre emite apenas uma recomendação e não muda, não tem possibilidade de mudar a nota, está bem? Vai apenas emitir uma recomendação. A homologação tem que continuar a acontecer até 30 de abril do ano seguinte e logo a seguir a homologação, quando nós somos notificados da homologação, temos 10 dias para apresentar uma eventual reclamação ou para impugnar junto dos tribunais, aí aplicação-se 3 meses, conforme é habitual,
para impugnar junto dos tribunais a decisão da avaliação. No decorrer do processo de avaliação, temos sempre, mantém-se exatamente igual, a possibilidade de reformularmos os objetivos caso ocorra uma circunstância que possa justificar que aquele objetivo não pode continuar a ser aplicado dessa forma, ou eventualmente clarificar alguns aspectos relativamente a esses objetivos. E vamos fazer a monitorização, vamos dar feedback, é muito importante. Ora, muito bem, sobre o CCA, o que é que vos quero dizer? O CCA tem uma composição diferente. Vocês vão receber mais slides do que vêm, vão receber os slides logo depois da formação. Mas recebem mais slides do que aqueles que eu apresento, porque em 1h30 não dá para muito. O CCA vai, de forma geral, integrar, para além do superior hierárquico do dirigente máximo, todos os dirigentes superiores de segundo grau, ou no caso das autarquias, volto a repetir, os vereadores a tempo inteiro. Vai também integrar o responsável pela gestão dos recursos humanos. E para além dessas pessoas, vai ter como membro um dirigente de cada unidade orgânica até ao limite de 10, está bem? Na eventualidade do serviço ter uma dimensão tão grande, ter mais do que 10 unidades orgânicas, vamos poder criar secções autónomas para efeitos de aplicação das cotas. Na eventualidade do serviço ser muito mais pequenino e não ser viável um CCA com esse tipo de composição, vamos ter uma comissão de avaliação, que vai ser composta pelo dirigente máximo e por 2 a 5 trabalhadores com responsabilidade funcional adequada e ou dirigentes designados para o efeito. E se é tão pequenino que nem isso conseguimos, então será o dirigente máximo do serviço que vai exercer as funções e as atribuições do CCA. Relativamente ao avaliador, já vimos que era o superior hierárquico no momento da avaliação e tem o dever de negociar os objetivos do avaliado e as competências e fixar os indicadores, de rever regularmente através da monitorização os objetivos negociados e eventualmente até reformulá-los, de avaliar os trabalhadores que lhe são subordinados, de fundamentar as avaliações do desempenho muito bom e bom, mas também, obviamente, do inadequado, e de remeter os contributos por escrito sempre que se encontrar numa situação de sucessão de avaliadores. O facto de não termos superior hierárquico no momento da avaliação, pode acontecer, imaginemos que o vosso superior hierárquico morra ali entre o 31 de dezembro e 1 de janeiro, pronto, um bocadinho dramático esse meu exemplo. Mas, nesse caso, não vai impedir que sejam avaliados, serão avaliados pela pessoa que se encontra acima do vosso superior hierárquico. Por sua vez, o avaliado mantém os mesmos direitos e os mesmos deveres, tem o dever de proceder à respectiva autoavaliação, como garantia do seu envolvimento, tem o dever de contratualizar os seus objetivos, tem o dever de participar na determinação da competência a associar à formação obrigatória. E tem o direito a que lhe sejam garantidos os meios e as condições necessárias para prosseguir os objetivos e atingir os resultados que lhe forem propostos, o direito ao conhecimento dos objetivos fundamentados, do conteúdo e do sistema de avaliação, tem acesso às atas, por exemplo, tem o direito a apresentar reclamação, ainda bem, o dia que não tivermos direito a apresentar reclamação temos mal, apresentar reclamação, recurso e impugnação junto dos tribunais e tem, está ali azul, o direito à avaliação do seu desempenho no prazo legalmente fixado. Essa parte azul é novidade. Significa o quê? Significa que se eu não for avaliada dentro do prazo que está previsto na lei, posso recorrer aos tribunais para obrigar a administração pública a finalizar o processo de avaliação. Portanto, a partir de 30 de abril de 2025, na eventualidade do meu biênio 23-24 não estar concluído, posso ir a tribunal pedir para que o meu serviço seja condenado à prática do ato administrativo devido. Uma novidade que nós estamos aqui. Espero que nem muita gente se lembre, senão vou passar a vida a escrever para o tribunal. E vamos agora às vossas dúvidas. Marisa, está a ver como eu consegui aqui, num esforço, fazermos os slides todos. Maria, muito obrigada.